Mas, amado, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez meditando na palavra. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você que, quem sabe, você está se preparando para ir para o campo de missões. E às vezes vem temor, né? Temor por esse ambiente novo que vai ter que enfrentar. Temor por questão financeira. Temor porque, quem sabe, lá no campo de missões não tem um SUS, né? Tem muitos países que não tem, assim, uma saúde grátis, né? No Brasil, a gente pode xingar, pode falar o que for, mas quando a coisa aperta, você ainda vai no hospital, você ainda é recebido e etc. Então existe muito temor. E a pergunta é, você já parou para medir o teu nível de autoridade no campo espiritual? Você já parou para olhar na palavra de Deus? Porque não é uma questão de você, não existe um lugar onde você mede isso, né? Não existe um termômetro humano para isso, né? O meu nível de autoridade é quando eu chego na igreja e todo mundo para e me olha. E aí eu sento lá no meio do banco, lá no meio dos irmãos. E aí o pastor diz: servo de Deus, passa pra cá, pra cima, senta aqui. Não, o nível de autoridade não se mede assim, tá? O teu nível de autoridade mede quando você compreende a tua posição em Deus mediante o propósito que o Deus tem para você. Eu quero mostrar isso aqui na palavra. É aqui que você mede o teu nível de autoridade. E aí, quando você entende isso, você olha para o chamado que Deus tem, para a missão que Deus colocou você, e você começa a olhar as dificuldades, as lutas, as oposições, mas você vê esse nível de autoridade que você tem em Deus, e aquele temor ele começa a sair. Vamos para a palavra, não adianta a gente ficar conversando aqui, né? Vamos para a Bíblia. Efésios. Lá vai nós para Efésios, né? A gente está metendo Efésios aqui, tá quase tudo dentro de Efésios. Efésios capítulo... Ó o aviãozinho aqui. Passa, aviãozinho. Deixa o avião passar aí. Efésios capítulo 2, versículo 6. Vamos ler aqui. A palavra diz assim: E juntamente nos ressuscitou y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. E juntamente com quem? Com Cristo. Quando Deus ressuscitou Cristo Jesus, Deus ressuscita Cristo, juntamente com Cristo, nós fomos ressuscitados. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos ressuscitados. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós ressuscitamos com Ele. E Cristo Jesus, Ele foi sentado à destra de Deus Pai. E Ele está lá. Bom, pastor, e aí, o que tem a ver isso com a minha autoridade? Né? Tudo bem, eu ressuscitei, eu sou nascido de novo. E agora Jesus está sentado à destra do Pai, Ele está lá intercedendo por mim. E o que tem a ver isso? Vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler aqui até o 23, vamos ler aqui, né? Para a gente poder entender. La qual obrou em Cristo, falando do poder de Deus, né? Ressuscitando-lhe de la muerte. Mais uma vez falando aqui da ressurreição de Cristo, colocando-lhe a sua diestra em los cielos. Quer dizer, o poder de Deus, pelo Espírito Santo, obrou em Cristo Jesus, ressuscitando ele dentre os mortos e colocou ele à destra de Deus Pai. Quer dizer, o lugar mais alto do universo, o lugar mais poderoso do universo, à destra de Deus Pai, está Cristo Jesus. Versículo 21. Sobre todo o principado. Olha só, aonde que está Cristo? Ele está sobre todo o principado, potestad, senhorio, sobre todo nombre que se nombra, não solo en este ciclo, mas aún en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas em todo. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui?
Espero que você esteja acompanhando aí na sua Bíblia, né? Minha tá em espanhol, sua tá em português aí. O que a palavra de Deus está querendo dizer? O poder de Deus ressuscita Cristo. E quando ressuscitou Cristo, colocou Cristo Jesus assentado à destra de Deus Pai. E não fez só isso. Ele está assentado à destra de Deus Pai. E ele está sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre toda a autoridade, sobre todo o poder, todo o senhorio, todo nome que se nomeia, não apenas nesse século, mas no século vindouro. E colocou Cristo como cabeça da igreja. Aqui na terra existe um corpo que é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo tem o Espírito de Cristo e Cristo é a cabeça. E aqui está o grande segredo da autoridade. Sabe, eu sou membro do corpo de Cristo. Não é que essa plenitude do senhorio de Cristo habita em mim. Você tem que entender isso aqui. A plenitude do senhorio de Cristo habita em você quando você está no cumprimento do propósito de Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz assim: todas as coisas contribuem para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Sabe, as coisas contribuem para bem, sejam coisas adversas ou coisas boas, e seja lá qual for a situação que você vai viver, contribui para bem quando você está no propósito de Deus. Deus ele está trabalhando tudo, usando todos os mecanismos, tudo está ao seu favor, tudo está para contribuir para o propósito de Deus, ao cumprimento da vontade de Deus, seja lá o que for. Porque você está no propósito de Cristo, vivendo o propósito de Deus, e você é membro do corpo, e esse corpo é a autoridade máxima. Pensa em uma autoridade, o presidente dos Estados Unidos. Junta aí o presidente dos Estados Unidos, da China e da Rússia, e pega aí os ministros tudo da Europa lá, junta tudo ali, não dá. A verdade é essa, não dá. O nome de Cristo está sobre todo nome. O nome de Cristo está sobre todos eles. Não apenas os nomes humanos, que isso ainda não é nada, mas até mesmo está sobre os principados demoníacos que governam esse mundo, que estão usando essas autoridades, infelizmente, como marionetes nesse mundo, segundo os seus propósitos. Mas acima dessas autoridades espirituais está Cristo Jesus. E Ele é cabeça do corpo que está sobre a igreja. E quando você vive o propósito de Cristo, seja lá onde for, ou seja lá onde o Cristo Jesus está te enviando, quando você entende essa posição, e que você entende que você é sal da terra e luz do mundo, construção, quando não é o galo, é a construção, né? Aqui, vamos lá. Quando você entende essa sua posição em Cristo Jesus, aonde Ele te colocou, amado, o temor vai embora, né? O temor vai embora. Quando o Senhor chamou Gideão falou: mas quem eu sou? Não sou nada, não sou ninguém. E o Senhor falou assim: olha, Gideão, eu serei contigo. Esse era o grande segredo da vida de Gideão, que não era uma questão que era Gideão, ou a casa dele, as condições que Gideão tinha, mas era Deus com Gideão. Deus iria mostrar ao povo de Israel que a vitória de Israel está quando Deus está com Israel. Isso aqui é a mesma coisa para mim e para você. Amém? Forte abraço. Deus te abençoe.